vamos estudar hoje a lição de número 9, lições da lei civil. E no texto da semana, nós vamos ler o texto de domingo de hoje. Deuteronômio capítulo 15, versos de 1 a 18. É um texto paralelo com o que a lição está mostrando como texto básico aqui. Deuteronômio 15, de 1 a 18. Nós vamos fazer leitura responsiva. Deuteronômio 15, 1 a 18. Ano da remissão. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando entre ti houver pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teus irmãos, para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame a ti, clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra, na tua terra. E quando de ti os despedires forro, não deixarás ir vazio. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje e isso te ordeno. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva.
É interessante a gente olhar, a lição vai dizer isso, a gente vai só adiantar um pouquinho, que o escravo aqui, dito na lição, ele tinha um prazo de validade. É interessante isso. No 7º ano, era o ano de resolver a situação dele, ele deixava de ser escravo. E tem mais um detalhe muito bacana aqui, no último versículo, diz que o escravo, ele tinha um salário. Eu não tinha, já ouvi isso e li isso muitas vezes, mas não tinha observado isso. Ele trabalhava pela metade do preço, do valor. Está escrito aqui, ó. Serviu, verso 18. Não te pareça aos teus olhos duro despedir o forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Se a gente parar aqui e for olhar para a situação financeira de alguém que trabalha para outro alguém, a gente vai ter muito que conversar. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes começam a trabalhar e depois não quer trabalhar mais. Por motivos interesseiros. Outros trabalham e saem do serviço sem nada, por motivos que ele causou no trabalho. Outros trabalham, mas não conseguem nunca juntar nada, por motivo do seu comportamento com o que ele ganhou no seu trabalho. É interessante isso. A gente sabe de pessoas que trabalham, a lição vai dizer isso. Eu estou adiantando um pouco, já vou adiantar também, que era o Jorge que deveria estar aqui hoje. Eu fui chamado agora de manhã para estar aqui conduzindo a lição. Por isso, os irmãos me ajudem. Há pessoas também que trabalham e nunca conseguem juntar nada. Por quê? Porque ele não administrou aquilo que ele ganhou nos dias que ele trabalhava. E aparece aqui também a situação de ajudar as pessoas necessitadas. Ele fala do pobre. Mas a lição deixa claro, o texto bíblico, que o pobre, ele vai existir sempre. E às vezes a gente olha para uma pessoa que é pobre, que eu sou pobre, mas as minhas necessidades Deus mantém controladas na minha vida através do meu trabalho, certo? Certo. Mas há pessoas que o trabalho dele não dá para controlar as suas necessidades, por vários motivos. Primeiro, ele reclama que ele ganha muito pouco. Mas ele não reclama que ele não controla aquilo que ele ganha. E por aí vai. Se a gente parar, pensar, sentar e ficar pensando nisso, a gente vai ver que a situação é exatamente assim. Quantas pessoas ganham um salário pequenininho e conseguem construir uma casinha? Muitos têm uma casinha simples, têm um carrinho simples, têm uma vida tranquila. Bom, isso é só para a gente acordar para a vida. Eu ganho muito pouco, certo? Você pode ganhar pouco mesmo, mas tem que aprender a gastar o que você ganha. A lição diz então a respeito das leis civis. E o que está escrito aqui foi para orientar um povo que estava, de certa forma, começando. Um povo que saiu de uma escravidão, Deus arrancou eles dali, botou eles numa terra que Deus prometeu ia dá-los, mas eles precisavam agora se organizar. Pensa se Deus tira eles de lá e bota eles num lugar que manava leite e mel, como diz as promessas de Deus, mas não dá assim uma diretriz para que eles se organizassem, que não ia adiantar muita coisa, ou não ia adiantar nada, né? Porque eles não sabiam
se conduzir. Eles eram escravos até agora. E não eram escravos de 7 anos, não. Eram escravos de um tempo bem maior que isso. E Deus, então, mandou através dos seus servos, aqueles que tinham a tarefa de conduzir o povo, orientar. Vocês têm que fazer assim, assim, assim. Para quê? Para que vocês sejam abençoados. Para que vocês sejam abençoados. Essa palavra, se a gente levar ao pé da letra, imagine quanto nós somos abençoados. Só que tem um detalhe. A gente é abençoado para abençoar os outros. Às vezes ocorre na minha vida, e talvez na sua, que eu luto para conseguir alguma coisa, mas na hora de dividir aquilo com alguém, eu tenho dificuldade. Nossa, eu suei a camisa para me adquirir isso, agora eu tenho que dividir. O texto que Ezequiel leu de manhã diz que as pessoas vendiam as propriedades e repartiam. Há quem diga que mais lá na frente desse acontecimento, o povo lá de Jerusalém se tornou pobre. Por quê? Porque eles pensavam que o reino de Deus estava chegando de maneira que aquilo já ia se acabar logo, então vamos vender tudo isso aqui e vamos ajudar as pessoas que têm necessidade. E isso causou problemas depois. E a gente usa essa palavra, bom, esse dinheirinho que está aqui, eu vou ter que cuidar dele, essas coisinhas minhas, vou ter que cuidar dela, porque foi suado, então não dá para repartir. É mentira da gente isso. Você não precisa dar tudo. A gente precisa repartir, além disso, aquilo que nós aprendemos. Foi dito isso aqui. Como tem sido o nosso repartir isso com outras pessoas? Bom, eu só posso repartir aquilo que eu tenho. Então, volta um pouquinho. Como tem sido o meu crescimento na vida espiritual para que eu possa repartir isso com os outros? Pedro fala assim, que a gente tem que conhecer para quando perguntarem a respeito da razão da nossa fé. E nós temos oportunidades todos os dias de compartilhar isso. Temos. A não ser que a gente ficou o dia todo dentro de casa, mas nós temos um negocinho que toca de vez em quando, que a gente pode compartilhar, que a gente pode repartir. Então, esse repartir aqui que eu estou querendo levantar é muito mais do que doar um pouco de feijão ou algum dinheiro para alguém. É muito mais que isso. Então, a vida espiritual, ela nos envolve de tal forma, quando nós vivemos ela, quando nós praticamos, quando nós buscamos estar cheios do Espírito, sim, porque por nós mesmos não dá para fazer. Não dá. Eu sou muito egoísta, não sei você. Eu sou muito arrogante, não sei você. Eu sou muito desconfiado, não sei você. Será que eu vou dar uma ajuda para essa pessoa? O que ela vai fazer disso? Essa desconfiança está aqui dentro de mim. E isso é espiritual, será? Eu pergunto. Então a lição vem trazendo para a gente essas orientações que foram dadas ao povo lá, mas ela é lição para nós. Tudo que foi escrito, diz lá em João, no capítulo final, no último capítulo de João, foi para o nosso ensino. Foi para o nosso aprendizado. Mas, às vezes, a gente é um pouco tardio, né?
Eu me lembro daquela passagem lá que quando Jesus ressuscitou e estava todo mundo perdido, ainda na dúvida, mas falaram isso, mas eu não vi nada, eu queria ver também, não sei o quê, não sei o quê. 2 iam descendo de Jerusalém, descendo, subindo para Imaús, e eu conversando, nossa, mas que coisa, né? A gente esperava que o Messias fosse ele, que ele fosse cuidar da nossa situação contra o governo romano, da nossa situação disso, disso e daquilo, e agora ele está morto. Aí Jesus aparece e vai caminhando com eles. O assunto era interessante, o assunto era preocupante no momento. Jesus falou, mas quem mesmo que vocês estão conversando? Como se Jesus não soubesse, né? Parece interessante esse assunto aí, preocupante. Aí eles falaram, você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Aí o texto diz que Jesus foi falando com eles e foi explicando. E lá no final Jesus falou o quê? Vocês são insensatos, tardios em entender. E para que a gente entenda, a gente precisa ouvir direitinho, não é isso? Muitas vezes acontece isso comigo. E a orientação dessa lição é para que a gente abra os olhos para as necessidades todas das pessoas e nossas também, de estarmos ligados, atualizados com a palavra de Deus. No momento que nós vivemos, a lição vai falar exatamente disso, de hoje. Exatamente do hoje. Se a gente for olhar lá para a última parte, a gente vai ver que a aplicação é o hoje, o agora. Então nós vamos, através dela, termos algumas diretrizes que muitas vezes passam desapercebidas nas nossas vidas. Coisas que estão diante de nós, que estão na nossa vida prática, mas que muitas vezes passam desapercebidas. No ponto 1, primeiro aqui, as leis governamentais de Israel, ou as leis que governavam Israel. Os direitos dos escravos, foi o que nós já lemos. Qual que era o direito do escravo? Era ter, de certa forma, deixa eu me virar aqui. Ter, de certa forma, a lei cumprida na sua vida, ou seja, ele era dispensado com alguns direitos. Interessante, né? Ele tinha o direito de ir embora sozinho. Se lá na casa do seu proprietário, que até então, durante 6 anos, ele tinha adquirido alguma coisa, tipo família, a família ficava. Ele ia embora sozinho. Você está livre, mas a família fica. Mas se ele falasse assim, bom, mas eu não quero ficar longe da minha família. Eu amo a minha família. E, consequentemente, ele estava falando que ele amava também o seu Senhor. Aí o que era feito? Era colocada uma marca nele de que ele tinha concordado com aquela ideia, que agora ele pertencia, ele não tinha mais ano de remissão para ele. Ele estava se dispondo a ficar escravo a vida inteira para aquele senhor. Colocava-se uma marca e ele ficava lá. Ali no segundo parágrafo aqui, desse tópico, a lei permitia o trabalho servil em Israel. Ele poderia acontecer até mesmo entre os israelitas. A causa mais comum dessa situação eram dívidas ou multas. Alguém poderia dar seus filhos como compensação para uma dívida adquirida. Ou então, ao perder tudo, poderia colocar a si mesmo sob escravidão para manter a si mesmo e a sua família. Esse escravo, essa escravidão, não seria perpétua. Era limitada a 6 anos. Quando terminasse, o trabalhador não devia mais nada, devia ser livre de graça. Tudo o que ele adquirisse nesse período, inclusive sua família, pertenceria e permaneceria com o seu senhor.
Mas ele não deveria sair de mãos vazias. O Senhor deveria dar-lhe liberalmente alguma coisa, né? Animais, cereal, vinho, aquilo que ele pudesse começar a sua vida. Tá, daí tudo bem. No entanto, se por amor ao Senhor e à família, o homem quisesse permanecer naquele trabalho, deveria comparecer diante dos juízes e, tendo a orelha furada, servia àquele senhor para sempre. Era uma marca que ele concordava em receber daquele acordo. Porque eu amo minha família, porque eu gosto daqui, porque eu gosto do meu Senhor, ele me trata bem, então fazia esse acordo. No caso das mulheres, uma moça dada como escrava deveria ser tratada como esposa, com todos os direitos conjugais. Se não houvesse interesse de casamento, um valor poderia ser estipulado para que outro desposasse. Se isso não fosse feito, ela sairia livre, sem dever nada. Não entendi muito bem essa parte. Ela saía livre, sem dever nada. No outro caso, ele que recebia, agora sem dever nada. Mas vamos em frente. Os trabalhos forçados eram permitidos. Eram permitidos? Sim. Diz que quando estivesse em guerra, Israel deveria oferecer paz à cidade onde chegasse. Essa cidade, se essa cidade se rendesse, todo o povo ficaria sujeito a trabalhos forçados. Essa oferta só não poderia ser feita a Canaã. Então vejam bem, aqui já é um outro caso. Para esse povo tinha remissão? Me ajude aí, quem pode me ajudar? Para esse povo que era levado escravo, chegou, lutou contra uma cidade e levou aquele povo escravo. Esse povo tinha remissão? Não. Joaquim está falando que não. Eu também acredito que não. A gente não vai achar escrito claramente aqui que eles tinham remissão. Não. Uma situação diferente. E aí a gente pode comparar isso com muitas e muitas situações ainda hoje. O homem, fazendo um parágrafo aqui, uma parágrafo é outra coisa. O homem sem Deus, ele é o quê? Um escravo do pecado, um escravo de Satanás. Mas ele tem oportunidade de sair desta vida. Ou não? Tem, claro que tem. Ele tem oportunidade de sair dessa vida. Mas só que ocorre algumas situações parecidas com aquele que quer ficar escravo. Porque quando o escravo do pecado, o escravo de Satanás, a ficha dele cai, ele fala, pô, não é essa vida que eu quero. Quando o filho pródigo foi embora da casa do pai dele, com a sacola cheia de dinheiro, bonitão. Aí ele falou, já que é bastante, eu vou gastar à vontade. Pensou que nunca ia acabar aquele dinheiro dele, mas acabou uma hora. E a situação ficou complicada. O que a palavra diz? Ele caiu em si e falou, opa, ainda há tempo de resolver isso. Essa não é a vida que eu quero para mim. Eu já vivi, como se diz, eu já vivi dias melhores. O que eu vou fazer? É para lá que eu vou voltar. E a história nos remete a situações que muitas vezes nós podemos enfrentar. Quantas pessoas passam por situações, vale da sombra da morte, eu costumo dizer. Mas ele tem uma marca. Como disse o Venâncio, isso é maravilhoso. Ele tem uma marca. Provérbios fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar. Quando ele ficar velho,
ou ainda quando ele ficar velho, ele não vai esquecer do caminho que ele foi ensinado. Paulo fala que nós temos a marca de Cristo. Então, mesmo que o caminho esteja apertado, mesmo que pareça não ter solução, não foi isso que eu vivi lá atrás, não foi isso que me ensinaram lá atrás. Eu não quero para mim essa vida de escravidão. Eu sei aonde buscar o remédio. Eu sei aonde está o resolver desse meu problema. Só que do outro lado existe outro escravo. Tá bom assim, deixe que vá. Aí ele tem uma outra marca, que nós não vamos querer dizer agora, a marca do pecado, e essa vai ficar ali escravo a vida inteira. É preciso observar que as leis sobre a violência puniam em Israel os maus tratos que foram vistos na escravidão do Egito no período moderno. Por isso, não devemos comparar a prática da servidão em Israel com o que tivemos no Brasil. Israel deveria se orientar pela lembrança do que eu disse, de que fora escravo no Egito. Só que eu inverti. Eles não eram para escravizar os outros, porque eles tinham que lembrar que eles foram escravos lá. E eu falei que a gente tem que lembrar daqueles bons dias. Nós vivemos uma outra época, daquilo que nós aprendemos. Tem um canto que fala assim, quantos que corriam bem de longe agora vão. Sem amor vivendo estão. Gente, nós temos uma cabecinha que às vezes não funciona tão bem, outras vezes funciona. Mas é tão simples comparar, nós gostamos de comparação, né? Todo mundo gosta de comparação. Isso é melhor do que isso é mais ruim do que isso, e assim por diante. Esse time é melhor que aquele time não... E por aí vai. Mas nós não vemos muitas vezes que nós estamos caminhando, saindo do caminho certo, para seguir um caminho que vai nos causar problemas. Não precisa nem pensar numa vida pecaminosa. Basta pensar em disfarçar um pouco da comunhão. Hoje o dia está bom hoje, vamos curtir uma piscina? Vamos. Aí chega outro dia, mas hoje o dia está ruim. Hoje não vai dar para ir. Eu moro longe, faz muito frio. Aí outro dia fala, nossa, hoje o sol está bom, eu vou carpir minha horta. Gente, a gente arruma tanta desculpa para não comungar. E eu me preocupo com isso. A mensagem de manhã dizia exatamente isso. Faltou um versículo que o Ezequiel não disse na mensagem dele, que seria, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu prefiro às vezes buscar primeiramente o meu conforto. Nossa, eu estou construindo uma chacrinha e eu preciso aproveitar disso, né? É isso? É isso, Nathalie? Claro que é. Só que lá eu preciso cuidar. Então, hoje é domingo, eu trabalhei a semana inteira lá no meu trabalho, eu preciso cuidar disso aqui, senão o que adianta? Gente do céu, onde que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar dessa forma? Como que eu vou animar alguém daí a participar? A gente vê de vez em quando, um fala para o outro, nossa, não vi você na igreja.
Só que eles fazem turno. Um dia eu, outro dia não eu. Daí não vai se encontrar. Então vejam bem, que nós precisamos de lembrar de que Deus nos resgatou. E que Deus nos dá tudo o que precisamos ou não. Faz que nem o Claudio Duarte. É verdade o que eu estou falando ou é mentira? Deus dá tudo o que nós precisamos. Nem sempre o que queremos. Há uma diferença nisso. Tudo que precisamos, sim. Ponto B. Eu vou pular esse ponto B e vou pular o C também. Depois você lê em casa. Eu vou lá para o ponto D. Leis sobre a ordem social. Questões de cunho social também eram abordadas. Daí vem tratar aqui de relações sexuais entre solteiros que eram obrigados a se casar e assim por diante. Relações sexuais com animais e com pessoas casadas do mesmo sexo, bem como estupro e outras coisas mais. Agora vejam bem, as leis também protegiam os forasteiros, as viúvas e os órfãos. Nós estamos no ponto D, no primeiro parágrafo agora. Sem ter como se defender. Essas pessoas ficavam à mercê da exploração e maus tratos de homens perversos. A advertência era contra o povo de modo geral. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Na nossa cidade a gente vê esse tipo de situação. Olha a continuação. Nesse caso não havia punição estabelecida. O próprio Deus viria o clamor dessas pessoas. Viria em socorro dos desvalidos e derramaria a sua ira sobre quem? O agressor? Não. Sobre o povo. Às vezes a gente fica pensando, eu principalmente, eu falo a gente como se eu tivesse envolvido vocês, mas eu fico pensando. Tem coisas que a gente eu não vou conseguir entender nunca. Porque as pessoas que exploram outras pessoas, o que elas pensam, será? Vamos dizer que eu sou um explorador, venho explorar o povo que estão aqui, vocês são meus parceiros, estão do meu lado, e eu vou explorar esse povo todo. E vou tirar dinheiro deles, de alguma forma. Para que isso? Isso vai me levar para onde? Para que eu quero um saco cheio de dinheiro, um caminhão cheio de dinheiro, uma casa cheia de dinheiro, um contante cheio? Para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Para ajudar os outros, isso aqui não é. Para ajudar os outros, isso aqui não é. Então, isso vai ocorrer de que forma? Pensa no governo. Não queria falar nisso, mas vou ter que falar. Pensa no governo, ele explora. Quem que sofre? O povo. Por fim, a vida cívica também deveria ser bem orientada. O respeito a Deus deve ser acompanhado pelo respeito aos governantes, sendo instituídos por Deus. Os governantes de Israel deveriam ser obedecidos e honrados pelo povo. Como é que ficou? Espera aí. Eles exploram a gente ainda tem que obedecer a eles? Abre aí em 1 Timóteo capítulo 2, alguns versículos, 1 Timóteo capítulo 2.
Quem achou? Todos acharam? O que está escrito aí? 1 Timóteo, capítulo 2. Será que é a primeira menos vez? Eu erro, gente. Isso mesmo. Jovir, lê para mim até o verso 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Estão vendo? Paulo está orientando aqui para que se use a prática. Prática. Ah, não, mas eu já orei, semana passada, antes da eleição eu orei por isso. Mas quantos dias faz que já acabou a eleição? E veja que o texto é bem completo, para que vivamos vida tranquila e mansa. Depois, no último versículo, fala que Deus, o qual deseja que todos sejam salvos. Parece que eu entendi essa passagem agora, esses últimos dias. E eu tenho orado para aquelas pessoas que nós chamamos de aquele nome muito pesado, se convertam. Eu falo para o meu colaborador, o Rodrigo, que eu quero ver esses homens no céu na hora que eu chegar lá. Se eu vou ser atendido ou não, eu já não sei. Mas eu estou fazendo isso. Essa hipocrisia da sua parte. Pode pensar o que você quiser. Pode pensar o que você quiser. Eu estou fazendo isso. Eu acordo à noite. Opa, está na hora. Eu estou fazendo isso. E eu quero usar isso na prática. Daqui para frente. Seja ele quem for. Se Deus quer que ele se salve, que todos sejam salvos, e está falando de governantes aí esse texto, está direto, não está dando sugestão, eu acho que não, está falando direto disso. Se o meu amor ao próximo é real, se aquilo que eu tenho aprendido de Deus para ajudar, para passar para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas que até possam saber mais que eu, é real, por que não usar a prática da oração? Intercessão. Quantas coisas nós praticamos que às vezes nem é tão necessário nós praticamos. E às vezes nós negligenciamos as coisas mais importantes, a palavra diz isso. O último tópico desse primeira parte, as leis sobre os tribunais. Por fim, essa seção de leis trata da importância de julgamentos justos para o bom estabelecimento da sociedade de Israel. Gente, vamos pular essa parte? Esse é um assunto que nós conhecemos muito bem. Falei que é aplicado aos nossos dias. Nós conhecemos muito bem como é feito isso hoje. Vamos pular então. Vamos para o tópico mais depois. Você olha em casa isso, não esqueça.
Olhe em casa, questione, pergunte para si mesmo, pergunte para Deus, por que disso? O que podemos aprender com a lei civil? As leis que foram dadas a Israel tiveram um importante papel de referência para o estabelecimento das leis civis nas sociedades cristãs modernas. Em maior ou menor grau, podemos identificar similaridades, mas é evidente que nossas leis são diferentes, e nem todas as leis de Israel podem ser diretamente aplicadas em nossos dias. Por exemplo, não podemos utilizar as leis que regulavam a escravidão para afirmar que o nosso país deveria autorizar o trabalho escravo. E a seleção fala de escravos da própria família de Israel. Já pensou se eu tenho alguém na minha família, ele está sem trabalho lá, passando necessidade, eu falo, vou pegá-lo para trabalhar para mim, pelo menos eu dou comida para ele. Não. É isso que está falando aqui. Nem parece razoável que defendamos que ladrões não devem ser presos, porque isso não acontecia em Israel. Eles não eram presos. Eles eram pegos, no texto básico da nossa lição, eles eram pegos e aí eles tiravam dele o dobro daquele que ele tinha roubado. Um parentezinho. Se fizesse isso, não funcionava? Não precisa aprender, não. Pega o dobro. Ele te levou um boi, uma galinha, pega 2 dele de volta. Era isso que era feito. Leia depois o texto básico da lição em casa que você vai ver isso. Nem parece razoável que defendamos que ladrões não devam ser presos, porque isso não acontecia em Israel, eles não eram presos. A grande discussão sobre a prática da pena de morte, isso já existia lá, na atualidade, mas poucos concordariam que um filho rebelde deve ser assim punido em nossos dias. O filho que se rebelava contra os pais que deveriam acusar aquele filho de rebelião, já pensou? Isso nos nossos dias não dá, né? Não dá. Não pode, onde se viu. E não pode mesmo. Mudaram-se a ordem das coisas. Nós vemos hoje por amor, nós falamos sempre, pela graça de Deus. E nós aprendemos que, mesmo que a coisa esteja bem complicada, ainda há chance de corrigir. Isso que nós falamos hoje. Por mais malvado que seja um filho, a esperança da mãe, principalmente, não se esgota. Nunca. A não ser que ela também seja meio esquisita, né? Mas senão não vai se esgotar de jeito nenhum a chance de recuperação. A confissão de fé do Westminster posiciona-se da seguinte maneira. A esse mesmo povo Israel, considerado como um corpo político, Deus lhe deu leis civis que terminaram com a queda, com aquela sociedade, com aquela nacionalidade que agora não obriga além do que exige a equipe geral. Isso significa que não devemos cumpri-las literalmente, até porque a maioria de nós não tem bois nem ovelha para ser roubado, é o que diz lá no texto. Assim vejamos dois exemplos de princípios que podemos aprender com as leis civis. Primeiro, a valorização do ser humano. As leis de Israel demonstram profunda preocupação com a dignidade e o bem-estar do ser humano. Nós já falamos bastante sobre isso, mas vamos ler aqui. Ele não pode e não deve ser tratado como objeto. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus.
E mesmo numa sociedade corrompida pelo pecado, devem ser promovidas ações que afirmem essa verdade. Os crimes contra a vida e a violência devem receber especial atenção e repúdio da nossa parte. Toda forma de ataque direto ao risco potencial à vida de alguém constitui quebra do sexto mandamento. E por isso mesmo, os acidentes que provocam mortes precisam ter punição exemplar se tiverem sido causados por negligência. Então, se a gente for ver isso daqui e comparar com aquilo que nós vimos lá nas leis, era diferente. Tinha o mesmo objetivo, corrigir o erro, o mesmo objetivo. A lei é para ser cumprida. O que é pecado? O que nós aprendemos lá no nosso catecismo? O que é pecado? A quebra de uma lei, a desobediência de uma lei. Isso é pecado. Então, tinha o mesmo sentido, só que em nossos dias ela é aplicada de outra forma. Mas, às vezes a gente olha assim, nossa, se fosse daquela forma, era bom, mas não é. Se voltasse a ser daquela forma, nossa, como era bom, mas não é. As relações de trabalho não podem ser degradantes, ao contrário, devem ser dispostas a promover a recuperação e o progresso social do trabalhador. Todos devem ser respeitados em seu desejo de uma vida mais digna e com melhores condições. Nós já falamos isso antes também. Quantas pessoas começam, a gente vê isso no dia a dia, pessoas que trabalham, ou não sei ainda hoje, mas há pouco tempo atrás, tinha pessoas que trabalhavam no máximo 5, 6 meses, quando se podia receber o tal do salário seguro-desemprego. Agora a partir dos 12, mas teve uma época que o tempo era menor, não era? Então, veja bem, eu vi muito disso. Aí eu vou trabalhar 6 meses aqui, daí eu fico, sei lá, 2 ou 3, recebendo sem trabalhar. Então, é o trabalhador que ele está preocupado com o quê? Nem ele sabe, né? Nem ele sabe qual que é a preocupação dele. Esse princípio nos leva a olhar especialmente para aqueles que não têm condições de sustentar-se ou proteger-se. A discriminação e a segregação do pobre e dos desvalidos é crime dos piores contra a imagem de Deus presente no homem. Então, há várias maneiras de se olhar para uma situação. Às vezes a gente enfrenta situações, nossa, isso aqui não tem como resolver. Isso aqui, enquanto não cortar a árvore, não vai dar certo, né, Elias? E nós cortamos a árvore, não sei se deu certo ou não deu certo, é um caso que só nós sabemos. E às vezes quem está fora olha de uma maneira muito mais simples, nossa, é tão simples isso daqui. Eu me lembro da história de Davi e Golias. Que problemaço o povo estava com ele na frente. O Davi chegou falando, nossa, agora é a hora de eu me promover. Esse homem não dá para nada. Esse baita monte cai já, quer ver só? Por que ele pensou dessa forma? Por que ele agiu dessa forma? Porque ele tinha Deus como seu escudo. Está vendo? Para um povo sem Deus, qualquer coisa, a dificuldade se avoluma diante daquilo. Mas para o Davi, aquele lá foi, nossa, agora chegou a minha vez de eu mostrar para esse povo o Deus que eu sirvo. Por isso que eu disse de início, nós precisamos repartir com as pessoas aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu volto a repetir, eu posso repartir com alguém que sabe muito mais que eu, que tem muito mais experiência do que eu. Às vezes a gente se acovarda em falar do amor de Deus, e falar daquilo que Deus faz na vida das pessoas, que Deus pode fazer na vida do Brasil, achando que a gente é muito inferior. Gente, peraí. Ou eu tenho Deus como meu sustentador,
o Espírito Santo para me orientar, ou então eu estou perdido. A hora que eu falar alguma coisa errada, levante sua mão e me ajude a corrigir. Não tenha medo, não. Pode ter certeza que eu tenho a cara feia, mas não vou bater em ninguém, não. Gente, nós precisamos crescer. Agora, talvez o meu crescimento seja mais lento do que o seu. Mas nem por isso eu deva desistir. Nem por isso eu deixe de buscar. Quantas vezes nós pedimos para Deus nas nossas orações para resolver uma situação e Deus não resolve. Outro dia eu conversava com um amigo meu que ele estava passando por dificuldade e eu disse para ele, olha, tem um ditado aí que diz que é na dificuldade que a gente cresce. E eu acho que não valeu nada o que eu disse para ele, porque ele cortou o relacionamento. Nunca mais falou comigo. Não aceitou uma palavra, eu usei algumas palavras a mais de encorajamento. Não. Paciência. E eu orei por ele, continuo orando por ele, Deus não atendeu. Daí eu me lembro lá de Jeremias, quando Jeremias orava pelo povo e clamava para Deus, e brigava com Deus, e chorava. E Deus falou, não ora mais por esse povo que eu não vou te ouvir. A lei em Israel nos ensina a olhar com misericórdia, fazer o máximo de esforço para socorrer aqueles que vivem jogados pelas ruas, destruídos pela bebida, pelas drogas, olhar para as crianças e adolescentes submetidas à degradação e pedir muitas vezes para atender ao vício de um adulto. Para os idosos que são explorados ou foram abandonados por suas famílias. Aqui é um ponto que eu não consigo resolver essa questão. Se eu sei que uma criança está pedindo para ajudar manter o vício de um adulto, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Pensa aí, o que eu posso fazer? Vou ajudar? Não vou ajudar? Não podemos desprezá-los como cristãos. Não podemos virar as costas a elas e dizer que esse é um problema do Estado. Devemos lembrar que nós poderíamos estar nessas condições, não fosse a misericórdia de Deus, e então entender que essa mesma misericórdia pode resgatar homens e mulheres e crianças que vivem nessas péssimas condições. A misericórdia de Deus pode resgatar. Mas eu fico com uma dificuldade enorme para tratar desse assunto, sabia? O que eu posso fazer? Respondo para você mesmo, o que eu posso fazer? Ou melhor, não é o que eu posso, eu posso fazer alguma coisa assim, o que eu devo fazer? Essas pessoas que nós vemos por aqui, que dormem na rua, o que nós podemos fazer? A posição do Joaquim. Alô? Aí. Ó, Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21, aquela situação lá do irmão lá que Jesus estava pregando, ele veio, Senhor, fala para o meu irmão dividir a terra comigo. Daí Jesus, quem me constituiu juiz entre vós? Daí ele falou a parábola do fazendeiro.
O fazendeiro teve uma colheita muito próspera, graças a Deus, Deus abençoou. E o fazendeiro encheu seus celeiros. O que eu vou fazer? Onde eu vou guardar minha comida? Jesus falou, não é para você ter feito isso. Eu vou destruir meu celeiro, vou fazer outros maiores. Entendeu, irmãos? O que a palavra quer dizer aqui? Aqui, versículo 18. Lucas 12, 18. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é tudo que tem tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. O que essa mensagem eu falo para mim, irmãos, trouxe para mim? Muitas vezes nós como crentes, vamos falar de cristãos, crente presbiteriano aqui. Claro, os outros irmãos das outras denominações também, mas especificamente nós aqui. Nós, irmãos, nós temos essa preocupação também, de recolher, de querer destruir os nossos celeiros e reconstruí-los maiores, para encher mais e entulhar mais. O irmão falou aqui, o que nós vamos fazer com tanto dinheiro? Eu me pergunto, o que o nosso irmão, que tem R$1 milhão na conta dele, e está lá querendo ganhar mais, e está preocupado com a Bolsa de Valores na segunda-feira, ela estourar, esse irmão pode pegar e ajudar, tá certo. O que eu falei aqui do irmãozinho que pede ali no farol, pede R$2, dou R$2. Agora, a consciência é dele perante ele, Deus, não é a minha parte, eu fiz. Agora, o que eu quero dizer, irmãos, o que nós estamos tendo que fazer ultimamente, nós estamos chegando ao ponto de te comprar um salgadinho para ajudar esses meninos que estão pedindo na rua, você tem que cortar o salgadinho no meio. Por quê? Porque ele pega esse salgadinho e vai fazer coisa errada, entendeu? A consciência é dele, mas eu não posso me privar de ajudá-lo, irmão. Eu não posso privar de ajudá-lo. Bate o irmão na porta da sua casa, lá, um prato de comida, vai lá e dê um prato de comida para ele. Porque você faz, na sua casa sobra arroz, na sua casa sobra, na minha casa sobra, lá em casa eu já faço contado. Mas qual sobra, irmãos? Eu tiro do meu prato. Onde eu quero dizer aqui, irmãos? Infelizmente, nós chegamos a esse ponto que nós queremos destruir celeiros e construir melhor. Não, o celeiro, graças a Deus, está abastecido. Vamos o que vamos fazer? Encher o nosso celeiro? Agora vamos lá, vamos ajudar. Tem como ajudar? Através da Junta de Missões Nacionais, você pode ajudar. Através da Junta de Missão aqui da igreja, você pode ajudar. Tem os trabalhos dentro da igreja, do trabalho presbiteriano aqui em Itapé, você pode ajudar. Tem o nosso ACDC lá embaixo, você pode ajudar. Entendeu? Onde eu posso ajudar? Posso. O Joaquim está querendo dizer que nós não podemos mudar a pessoa. Não há poder em mim, nem em nós todos juntos aqui, para ir lá e mudar a vida daquela pessoa. Agora, praticar misericórdia, de ajudar financeiramente, nós não queremos. Aquilo que o Joaquim está falando, uma verdade, que muitas vezes nós sabemos que ele vai usar aquilo para droga. Então não vou dar. Então encolha sua mão. Enfia no seu celeiro. Por isso que eu disse, isso é uma tarefa para cada um de nós resolver a sua. Joaquim já deu a dica de como ele resolve a dele. Agora eu preciso definir como eu vou resolver a minha. É isso, não é, Joaquim, que você quis dizer? Não adianta eu acumular e ver meu irmão, ele está falando, veja bem o que chegou aqui. Ele está falando do homem criado à imagem e semelhança de Deus. É desse que ele está falando. Posso só atrapalhar o senhor um pouquinho? Irmãos, através da nossa igreja presbiteriana do Brasil, a igreja que veio, a igreja americana, presbiteriana americana veio para o Brasil, os irmãos sabem a história muito bem. Irmãos, graças a Deus, irmãos, o que a igreja presbiteriana, muitos criticam a igreja presbiteriana, muitos que não a conhecem, mas a gente vê a bênção que a igreja presbiteriana, que graças a Deus tem sido na nossa nação. Você vê o Mackenzie, o quanto Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas ali em São Paulo, no Brasil, através da Universidade Mackenzie, trabalho presbiteriano, trabalho da Missões Kaiowá. Os irmãos que estão lá hoje na Missão Kaiowá,
O Bede foi lá, né, Bede? O Dinei foi lá também, consertar a torneira lá, né, Dinei? Consertar a torneira lá que o irmão falou. Irmãos, é disso que precisa. O irmão foi lá consertar a torneira. O Bede foi lá subir no telhado, ajudar a arrumar o telhado. Entendeu? Então, irmãos, a gente pode dizer, mas não estamos ajudando sim. Foi levado uma carreta, irmãos, aqui da nossa região, um caminhão saiu aqui da nossa igreja e reuniu uma carreta de bens para levar para os nossos irmãos indígenas lá, irmãos pobres lá. Isso é bênção. É o celeiro que você está, em vez de você enchendo o seu celeiro, você está ajudando lá. E às vezes a gente diminui as coisas. É isso que o Joaquim está querendo dizer. Toda ajuda é bem-vinda. Eu escutei uma frase uma vez, eu não me lembro de quem, dizendo assim, ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Só que depois ele mudou o tom. E ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. As crianças estão chegando, deixa eu só correr aqui. Quero ver mais um ponto, uma parte. De forma geral, todo homem deve temer a Deus. Por isso, deve responsabilizar-se diante de seus atos. Acho que aqui fecha tudo a história. Todos devem ser responsáveis pelos seus atos. E vamos levar essa pergunta para casa. De que maneira eu posso ajudar? Não, eu não quero ajudar. É uma situação. Eu não devo ajudar. É outra situação. Mas se você perguntar de que maneira você pode ajudar, você vai achar uma maneira para isso. Eu vou ler só a conclusão aqui, já devolvo a palavra aí para o superintendente. A solução dos problemas que enfrentamos depende de uma transformação total no homem que só pode ser realizada com a restauração de todas as coisas vinda de Jesus Cristo. Mas vimos que a justiça e a vontade do Senhor podem e devem ser encontradas expressão nas leis que orientam e governam as nações, ainda que não devam ser aplicadas diretamente às leis civis, servem como referência para conhecermos e praticarmos o quê? A vontade de Deus nas relações humanas, sociais e políticas. Que Deus nos abençoe.